a mais um programa Minuto Saúde. Eu sou o professor Fernando Moraes e hoje nós vamos conversar a respeito da esteatose hepática, gordura no fígado e o aumento do risco para o desenvolvimento de doença renal crônica. Está interessado no assunto? Quer saber um pouco mais? Vem comigo e vamos nos aprofundar nesse tema. E roda a vinheta! Hoje nós vamos conversar a respeito de um artigo sobre doença hepática gordurosa não alcoólica e o aumento do risco de incidente de doença renal crônica. Esse foi um estudo de propensão, um estudo de coorte, que é aqueles estudos que acompanham as pessoas por um longo período de tempo. E aí, para darmos início, então vamos delimitar o que é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Bem, aqui nós temos a imagem de um fígado saudável e quando ele está com a esteatose hepática, ele está começando a ter um acúmulo de gordura e se não for bem tratado, ela avança para a esteatopatite não alcoólica. Isso vai derivar em duas possíveis doenças. Uma é a cirrose não alcoólica, que pode progredir para um carcinoma hepatocelular, ou ela pode avançar direto de uma esteatopatite para um carcinoma. Então, pessoas que sofrem de esteatose, que é a gordura no fígado, elas devem tomar muito cuidado para não deixar a doença progredir para a cirrose ou virar um câncer. E aí, para quem não sabe, a doença renal crônica ela é uma diminuição da capacidade dos rins de filtrar os resíduos metabólicos do sangue. Então, ela comporta 5 estágios. E normalmente, a doença renal, ela se desenvolve de forma lenta e nem sempre ela apresenta sintomas. Ela é uma doença silenciosa que o seu estágio final culmina praticamente na falência dos rins. A pessoa vai precisar fazer diálise e hemodiálise para poder fazer esse processo de filtragem do sangue e vai ter aí a sua vida comprometida. E outros fatores também que podem provocar a doença renal crônica são diabetes, hipertensão arterial, problemas cardíacos, excesso de peso e obesidade, histórico familiar, problemas genéticos, uso de tabaco e a idade, Pessoas acima de 60 anos já estão mais propensas a desenvolver a doença renal. E aí, voltando para o artigo, então, como um pano de fundo, a problemática, os autores trazem que, à medida em que a prevalência da doença hepática gordurosa não alcoólica aumenta, é necessário entender o seu impacto potencial no desenvolvimento da doença renal crônica. E aí, o objetivo do estudo foi de determinar a associação longitudinal, por um longo período, entre a doença hepática gordurosa não alcoólica e o desenvolvimento de doença renal crônica avançada nos Estados Unidos. E aí, para esse estudo, eles fizeram uma análise a partir de uma coorte retrospectiva dos bancos de dados de Turvey Health Market Scan do período de 2016 a 2015, ou seja, 9 anos de acompanhamento. Essa coorte foi composta por mais de 1 milhão de pacientes que estavam divididos entre 262 mil pacientes com doença gordurosa hepática não alcoólica recém-diagnosticados e 769 mil pacientes sem doença gordurosa hepática não alcoólica. Então, eles utilizaram para estatísticas modelos de riscos propenciais de Cox para acompanhar o risco de desenvolver a doença renal crônica nos estágios de 3 a 5 na doença hepática gordurosa não alcoólica contra os pacientes que não possuíam a esteatose hepática, que foram identificados pelos códigos da CID-9. Bem, o que os autores encontraram nesse estudo? Que
houve um aumento do risco de 41% para o desenvolvimento de doença renal crônica nos estágios 3 e 5, que são os estágios mais avançados da doença, em pessoas que possuíam esteatose hepática em relação às pessoas que não possuíam a esteatose, ou seja, ter gordura em excesso no fígado é um fator de risco que eleva em 41% as chances de você desenvolver a doença renal crônica. Então, vocês aí, meus ouvintes, que conhecem alguém que tem esteatose, ou você mesmo, se você tem a esteatose, procure um médico para poder diagnosticar isso, porque a doença renal crônica ela é uma doença que ela só consegue diagnosticar através de exames. E quais são esses exames? Um é o exame de urina e o outro é o exame de sangue, onde vai ver os níveis de creatinina. Esses são os dois exames que servem para identificar se o rim está tendo um bom funcionamento. Então, se você já é uma pessoa que possui a esteatose hepática, consulte o seu médico e peça para fazer um exame para ver como é que está a saúde dos seus rins. Então, essa era a nossa dica de hoje, esse era o nosso comentário do estudo que foi publicado agora em julho, a respeito do aumento do risco de desenvolver doença renal crônica em pessoas que possuem esteatose hepática. Fala galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido a importância de cuidar da saúde do fígado e que, se tiver com algum problema de esteatose hepática, aquela gordura no fígado, que você cuide dela para que ela não se desenvolva e possa vir a se tornar uma cirrose ou um câncer de fígado, e até mesmo cuidar da saúde dos seus rins fazendo os exames periódicos. O exame de sangue para ver os níveis de creatinina e também o exame de urina. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui no canal, se inscreva para receber as notificações. Se você tem dúvidas sobre o assunto, escreva aqui embaixo nos comentários para que nós possamos respondê-las e ajudar vocês a compreender um pouco mais a respeito da sua saúde para a melhora da qualidade de vida. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo, até o nosso próximo encontro e até mais!